Boa noite a todos. Quero convidá-los a fazer reflexões sobre essas duas palavras, expectativas e esperança, sobre o significado que elas podem nos trazer. A gente vai ver ao longo da palestra, da fala, que é importante. Sabe esses momentos em que nós temos expectativa, ou que nós sabemos que pode acontecer algo, mas que não depende só da gente. Depende de vários fatores para que esse algo aconteça, para que esse objetivo aconteça. Por exemplo, quando nós queremos um mundo melhor, uma cidade melhor, não depende só de mim, depende de vários fatores. Até mesmo eu, quando eu quero me tornar melhor, não depende só de mim, depende do meio onde eu vivo. E a gente percebe isso muito claramente. Quando eu estou em momentos difíceis da minha vida e eu quero fazer uma melhor conexão com os espíritos, é preciso de eu estar em alerta, até mesmo estar mais próximo de Deus. Quando eu estou nesses momentos, como eu vivo isso? Em expectativas, esperança. Vamos pensar juntos aqui. Eu quero construir uma casa. Eu quero construir uma casa. Quais são os primeiros passos? Quais são os primeiros atos e os subsequentes para a construção dessa casa? Primeiro, eu tenho que pensar no objetivo. Qual é o objetivo dessa casa? Eu vou transformar ali um lar onde eu vou viver com minha família, ou comigo mesmo, ou com meus pets? Ou eu vou ver aquilo como um patrimônio, um investimento? A primeira coisa são os objetivos, né? A partir dali, eu vou fazer projetos. Então, eu vou atrás de profissionais, vou fazer projeto arquitetônico, projeto estrutural, hidráulico, de eletricidade. E só depois que eu tiver esses projetos prontos, é que eu vou levantar o custo. Quanto que custa a construção dessa casa? Eu tenho condições de construir essa casa? Logo em seguida, vão se desenvolver os atos da mão de obra efetiva para fazer a construção daquela edificação desse imóvel. E mesmo assim eu vou viver as intempéries ou vou viver as condições daquelas pessoas que vão estar trabalhando na minha casa, na construção da minha casa. Pode faltar, pode ficar doente, pode não querer mais fazer. Então eu vou estar circundado de vários fatores que não só dependem de mim, mas que eu tenho que desde o começo, quando eu pensei em construir uma casa, ou eu desejei construir uma casa, eu comecei a praticar atos. Eu posso dizer que eu tenho esperança de que essa casa vai ser construída? Ou eu digo que eu tenho expectativa que essa casa vai ser construída? Há diferença nisso? Expectativa, ter esperança de que ela seja construída e ter expectativa que ela seja construída? Como tudo na vida, existe sim essa diferença. Antes eu não tinha sequer um objetivo. Depois passei a ter objetivos, a ter projetos, inclusive, da construção dessa casa. Eu não sabia quanto que ela ia me custar. Então, não sei se eu tenho expectativa ou esperança. Eu posso dizer que, apesar dos erros, da minha ingerência, da minha falta de competência, ou de eu me entregar e sucumbir a alguns momentos difíceis da minha vida, eu posso dizer que, apesar disso tudo, essa casa ia ser construída. Entende? Não depende só de mim. E nessa vida, muito pouca coisa só depende de mim. Depende do momento em que nós estamos vivendo. O filósofo italiano, Nicolò Abignano, vai dizer para a gente que expectativa seria uma antecipação expectante de um acontecimento futuro, que pode nos levar
à disposição das condições mentais capazes de colocar em prática. Então, as disposições mentais que me levam a colocar aquilo em prática, antes disso vem a expectativa. E ele vai dizer mais. Quando essa antecipação expectante, ou quando essa expectativa é mantida em estágio de excitação, com inibição das disposições à realização da ação, ela vai se tornar um estado semipatológico ou até patológico, devido à exaltação da emoção. Então, quando nós queremos muito uma coisa, nós queremos muito, desejamos muito essa coisa, nós pensamos nessa coisa, ficamos o tempo todo batendo, como eu digo, batendo biela por causa dessa coisa, mas nós não criamos nenhum tipo de mecanismo, nós não agimos, não colocamos em operação nenhuma, dentro daquilo que me é possível, dentro do que, sabendo que eu estou envolvido num sistema, mas dentro daquilo que me é possível eu não tomo atitude nenhuma, não faço nada. E aí uma excitação passa a controlar o meu pensamento. E aí eu perco o tino e perco as rédeas dos meus atos. É o que nós chamamos, assim, tempo todo, é uma emoção, na verdade, né? Mas é o que nós chamamos de ambição. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito, e as coisas não fluem, as coisas não confluem, não acontecem, e eu também perco o tino, aí eu já não consigo mais fazer projeto, eu não consigo nem pensar nos objetivos. Qual é o meu objetivo? Eu quero muito ganhar dinheiro, começa a ficar louco querendo ganhar dinheiro. Qual é o objetivo do dinheiro? Eu tenho que ter antes um objetivo, depois projetos, para o que fazer com esse algo que eu quero que aconteça na minha vida. E aí, essa emoção vai me levar a um estado patológico ou doentio, que vai acabar fazendo a gente perder o controle. Mas o irmão Antônio Green, um dos espíritos que compõem essa casa, vai nos falar que contra essa possível patologia, numa aula que ele deu em novembro de 2014, ele vai nos ensinar: o autoconhecimento amplia o conhecer do presente, substancia o saber, desde que se faça em exercício de ração crítica, de racionalidade crítica, ou de reflexão, de pensar sobre aquilo. Pois precisamos necessariamente entregar o conhecimento, a sabedoria, com a racionalidade crítica, onde, operosamente, precisamos administrar a diversidade, o pluralismo, o expectativismo de todos, para que possamos fazer o alcance possível daquilo que queremos, do que esperamos, do que estamos pensando, da composição dos nossos objetivos, portanto, da integração da vida. Olha isso. É a partir dessa fala dele que a gente vai começar, então, a refletir sobre esperança, sobre as nossas esperanças, sobre as nossas expectativas. Para amanhã, quarta-feira, nós estamos a esperar ou a expectar? Para daqui a 5 anos, 10 anos, quais são os seus projetos? Expectar ou esperar? Se eu quero fazer um alcance possível disso que eu planejo, disso que eu quero, diz o irmão Antônio Green, daquilo que eu estou pensando, eu preciso fazer integração com a vida. Como que eu estou vivendo? O que me é possível? Dentro daquilo que me é possível, dentro daquilo que eu vivo. Dentro daquilo que é possível, que me é possível, quais são as atitudes operacionais? Quais são as ações que eu posso desenvolver? Por meio de razão crítica, não é viajar na maionese. Racionalmente, o que eu posso fazer? Uma prece? Quem sabe?
para que aí eu possa administrar tanto a adversidade quanto as adversidades que possam aparecer. Eu sei que eu estou fazendo o meu papel, eu sei que eu estou fazendo o meu possível para eu alcançar esse objetivo. Vamos pensar num grande exemplo, Jesus. Jesus veio à Terra, nasceu, foi criado por pais maravilhosos e ele tinha um objetivo, trazer a boa nova. Ele tinha esse objetivo, de fazer uma nova mentalidade sobre a vida. E aí ele vai buscar 13 pessoas entre milhares para que pudesse ajudá-los. Jesus retira essas 13 pessoas um pouco daquela vida social em que eles viviam e passa a fazer a ensinagem. Ensinar o quê? A ensinar a pensar. E vai dando a eles subsídios para pensar sobre a vida, paulatinamente. E somente quando Jesus entende que aqueles 13 estavam prontos, é que ele vai pedir, que eles vão divulgar que Deus é amor. Deus não está castigando, não está vigiando, não está. Deus é amor. E que seus filhos, criatura da criação, deveriam amar-se uns aos outros. Só depois de todo esse planejamento. Agora pense comigo, por que é que Jesus estava entre grandes sábios de Atenas, os dominadores de Roma, filósofos, conhecedores de leis, estava tudo ali. Ele vai me escolher pescador e agricultor. E Madalena. A gente nunca pode esquecer que Madalena estava ali. Eram 12 apóstolos, sim, mas Madalena estava o tempo todo presente. Aprendendo, distribuindo, ensinando, auxiliando. Uma prostituta. Por que Jesus vai escolher? Ah, porque eram bonzinhos, porque eram simples, simpáticos. Também. Mas Jesus conseguiu enxergar naqueles simples, bonzinhos e simpáticos grandes capacitores. Grandes capacitores. Que podia assimilar aquela novidade que Jesus estava trazendo. E pessoas fortes, porque sabiam que ia sofrer retaliação. Era novidade. Estava mexendo com gente grande. Mas Jesus conseguiu enxergar naqueles 13 as pessoas necessárias para aquele momento. Como é que ele faz isso? Esse nosso mestre, né? Mestre maior, ele é reconhecido pela sua coerência na sua fala, no seu pensamento e nas suas ações. Coerente. E ele só consegue alcançar essa indubitável coerência porque ele conseguiu alcançar conhecimentos e pensamentos para além da matéria, para além do mundo dos homens. Ele conseguia olhar no frontal da pessoa e ver o que ele tinha ali na sua frente. E por ele conhecer, saber, inclusive, que estava dependendo de 13 pessoas e que aquelas 13 pessoas poderiam falir, poderiam dar para trás, ele sai do expectativismo e entra na esperança de que um novo rumo o mundo ia tomar. De que seu papel seria cumprido. De que a sua missão seria cumprida. Então, a gente percebe que esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É a confiança em que a coisa vai dar certo. Mas é importante a gente pensar nisso, expectativa, esperança. Sim, é importante, porque vivendo na expectativa, nós podemos falir como espíritos. Nós somos espíritos que hoje temos carne, estamos encarnados,
estamos vivendo na terra fazendo aprendizado. Mas a esperança não, a esperança é uma virtude teológica, né? Que vai nos levar a fazer grandes avanços, grande auxílio no nosso processo evolutivo. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 995. Kardec perguntou aos espíritos: haverá espírito que, sem querer ser maus, se conservam indiferentes ao futuro? Ao seu futuro? E o Espírito da Verdade responde: há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, ficam apenas na expectativa, e nesse caso sofrem proporcionalmente. Porém, contudo, todavia, como tudo evolui, tudo é progresso, esses espíritos também vão fazer progresso, ainda que minimamente, mas vão fazer. E normalmente esses progressos vêm acompanhados da dor. Mas são espíritos que ficam apenas na expectativa. Então é importante a gente pensar, sobre isso. Ainda que eu não pratique o mal, ainda que eu não seja uma pessoa maldosa, viver daquele, quem sabe, Deus ajuda que aconteça, ficar ali em contemplação, fazer aquelas orações em forma de petição, né? Sem tomar a sua devida atitude, fazer a vigiliatura, sem fazer o que te cabe, pode vir sim acompanhado de dor, proporcionalmente, mas antes vem a frustração. Não alcancei, Deus não olha para mim. A expectativa, ela se dá quando não temos nenhuma atitude no sentido de participar da composição. Eu não estou dizendo que eu tenho que agir por si só, mas eu tenho que participar. Eu não estou isolado no mundo, eu estou em composição, mas eu tenho que participar. Se eu não participo, como é que eu espero? Eu só vou conseguir expectar. Vou esperar o quê? Eu quero construir a casa, mas eu não tomo nenhuma atitude, eu não sei nem meus objetivos, eu só quero construir. Como esperar? Eu quero um mundo melhor, mas eu não tenho uma atitude de um mundo melhor. Esperar o quê? Eu não participo com nenhum tipo de ação de amor, mas eu quero um mundo melhor. Eu vou esperar o quê? Em alguns casos, é mais complexo, como a educação de filhos, por exemplo, a criação de filho. E nós devemos refletir um pouco mais sobre isso, um pouco mais profundo. Mas vamos começar por nós. Quem me constrói? Quem faz o autoconhecimento, a autoconstrução? Sou eu. Não é isso? Sou eu que devo aprender. Ninguém fará isso por mim. Como é que eu faço isso? Pelas reflexões. Eu vou tentando refletir por que isso aconteceu, por que ele tratou assim, por que eu fiz isso. Por que as coisas estão acontecendo assim? Às vezes nós não nos ocupamos, e muitas das vezes nós não nos ocupamos de coisas úteis a nós mesmos. E em relação ao mundo, à humanidade? Nós estamos fazendo aquilo que nós viemos fazer na Terra, que é aprender, se autoconhecer, saber quem somos, conhecer a vida. Então, o que esperar? E os filhos? É nós quem os compomos? Eles são e serão aquilo que nós somos capazes de construir?
ou nós auxiliamos na construção dos filhos? E aí nós temos que pensar, se eu auxilio, eu devo esperar? Eu devo ter esperança ou expectativas? Para saber como trabalhar quando o ser humano tomar a atitude que ele quer tomar. Expectativa vem do latim expectare ou expectare, formado pelo ex, para fora, e expectare, assistir, olhar, que em português significa olhar de longe, olhar de fora. Já o verbo esperar provém do latim esperare, que deriva do espe, ou esperança, e tem derivado esperar, esperança. A partir dessa diferenciação, línguas parentes do português, como francês e italiano, também separou esses dois conceitos. Em francês, esperer e attender, em italiano, esperare e aspettare. Que quer dizer expectar, esperar, ter esperança. Então, quando nós pensamos em esperança, nós temos que pensar junto ação, agir, fazer de nós ou em nós aquele sentimento de que eu plantando a colheita se fará. Por exemplo, você já refletiu o que é para você felicidade? Esse sentimento que dá lá na alma, que traz sorriso no rosto, ele pode advir de coisa material? Algo que vem do espiritual pode ser criado ou ocasionado pela matéria? É preciso de nós pensarmos sobre isso. Porém, gente, entre plantar, cuidar e esperar que floresça, existem as intempéries. Por exemplo, a força social, a construção, as atitudes sociais daqueles que nos envolvem, do mundo que nos envolve. E a gente sabe muito claramente sobre isso, né? A gente sofre, tem os preconceitos, tem a família, tem o mundo que nos envolve, que muitas vezes pode tolir os nossos objetivos, o nosso alcance, ou pode até fazer perder essa colheita que nós estamos tentando produzir. Mas nós não devemos esquecer nunca que nós somos espíritos, atores, autores e portador do nosso conhecimento. Tudo que nós já vivemos, nós somos reencarnacionistas, tudo que nós já vivemos pela reencarnação está conosco em aprendizado. Não perdemos nada. E aí é preciso da gente utilizar da resiliência. E o que é resiliência? Usada da física. A física vai dizer a capacidade que o material tem de manter seu estado físico após ser submetido a grande pressão ou estresse. E aí nós trazemos para a psicologia, trazemos para o espiritismo, trazemos para a área humana, porque nós somos seres humanos que pensamos, que sentimos, não somos matéria que vai sofrer pressão, nós somos seres humanos. E aí nós vamos dizer que estresse, ou que resiliência é a capacidade que temos de lidar com o estresse da vida, sem deixá-lo tomar conta da situação, do nosso ser. Mas sempre que nós passamos por um profundo processo de estresse, a gente vai ter chance de retornar de lá mais sábios, inclusive. Saber lidar melhor com alguns problemas. Porque se eu não saio do estresse
com um pouco mais de conhecimento, eu continuo expectando. Eu não participo, eu não observo, eu não reflexiono sobre aquilo. E estresse que eu estou dizendo aqui não se confunde com cansaço, sabe? Cansaço é do corpo físico. Basta você colocar o corpo físico para repousar durante 3, 4, 5, 6, 8 horas numa noite que ele se refaz. Eu estou falando do estado espiritual, aquilo que nos perturba mentalmente. Vai dar na gente um desgaste, e aí nós vamos precisar de reorientação espiritual, porque somos espíritos. E Leocádio José Corrêa vai nos ensinar: em qualquer situação desesperadora, a solução certa se alcança pela prece e vigiliatura, que reconquista os horizontes da esperança, fortalecendo o praticante pela sintonia com o Criador. Nesses momentos de estresse, a busca é tentar se serenizar, ainda que minimamente, pela prece, para que você possa fazer algum tipo de alcance do horizonte, dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você é possível, de refletir qual o melhor caminho a ser tomado, por exemplo. Então nós estamos falando aqui de uma virtude que os teólogos chamam de esperança. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, sustenta que esperança, como virtude, junto com a caridade, resultam na fé. E forma com essa a trindade inseparável: fé, esperança e caridade. Como sempre, nós trazemos aqui para essa casa, fé não é expectar. Fé é esperar, mas um esperar racional. É fazer raciocínio. E Emmanuel, por meio de Chico, no livro Consolador, no item 257, vai nos lembrar que a esperança é filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa do planeta está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença, do acreditar. E a fé é a divina claridade da certeza. Refletir sobre a criação, refletir sobre as criaturas que Deus criou, como é que isso se dá? Nos leva à certeza de que nós temos um Criador, que nós somos todos filhos de um Pai. E se nós somos todos filhos de um Pai, nós temos um Criador, existe algo que nos une, que é o caridade, que vai nos tornar e trazer para a nossa essência a razão, pela razão de que existe um Criador. É a fé. Eu sou a fé, eu tenho comigo a fé. Está em mim, eu tenho certeza disso. Mas só é possível esperar se a gente conhece pela reflexão. E se conhece, você espera que o melhor ocorra. Ainda que não seja aquilo que você tanto deseja, mas o melhor vai acontecer. Eu fiz a minha parte, Deus está fazendo a parte dele, os meus irmãos estão fazendo a parte deles. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, gente, é importante a gente ter claro, pense em vocês, é importante eu saber, eu quero um mundo melhor, mas eu quero esperar um mundo melhor ou quero expectar pelo mundo melhor?
sabendo que expectar pode vir junto com frustrações e dores. Ou eu estou tomando as minhas atitudes, eu estou fazendo a minha parte, e se cada um fizer a sua, ninguém vai ter que fazer a do outro. Vamos compor, vamos construir juntos. Para o Espiritismo, sim, é muito importante a gente pensar sobre isso e ter claro para nós sobre as expectativas e sobre a esperança. Segundo o irmão Antônio Green, o centro espírita passa a ser uma unidade funcional, algo que traz algo funcional para a nossa vida. Integrativo, congruente, que ilumina aqueles que o procuram, instrumentaliza e instrucionaliza a compreender a diversidade que vive, na sequência, o expectativismo do ser humano, consequentemente, o pluralismo social. O centro espírita tem a função de levar a quem o procura que nós vivemos no meio social, que há a diversidade, que há as adversidades, mas que cada um de nós deve compor a sua parte. E assim, a gente tem que pensar, aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Por meio da reflexão, por meio do raciocínio crítico, trazendo sempre o melhor que há em nós. O melhor que há em nós. Era essa a reflexão que eu gostaria de fazer com os senhores. Peço que pensem sobre isso para nos ajudar a compor melhores mentalidades, principalmente como centro espírita. Muito obrigado a todos. Agora vamos para o momento do passe.